noite, boa noite. Bem-vindos de novo aqui. Que bom que a gente está juntinho novamente, mais um dia. É isso aí, vamos lá. Então, eu estava falando que qual o objetivo da nossa imersão, né? É te ajudar a ter pacientes novos todo santo dia, utilizando algumas ferramentas, né? Algumas, principalmente mudando a maneira de se comunicar, mudando o seu diálogo na internet e o seu diálogo nas redes sociais. Beleza? Olha ela! Cheguei. Escutaram aí nosso amigão aqui de quatro patas, ele é o guardião da casa, né? Chegou alguém, ele... Ninguém pode chegar de surpresa que ele já dá logo sinal. Ele dá um ataque do coração aqui. Gente, a gente gostaria de primeiro agradecer a todo mundo que esteve presente, tá? Na nossa aula de ontem. A gente recebeu muito feedback positivo, muita gente que começou a acompanhar a gente agora, que já tá tendo proveito dessa semana. E teve muita sacada, teve muita gente com muitas sacadas bacanas ontem também, né, Felipe? Já iniciando a semana com pensamento já de outra forma. A gente fez um post ontem, né, para você poder escrever a sua melhor sacada, né? Inclusive daqui a pouco eu vou falar dele também. E assim, foi sensacional. A sacada que mais a gente recebeu no post e até no direct foi, sem dúvida, a campeã, tá? Não sei se foi a sua. Inclusive, você pode colocar a sua aí também, tá bom? A de produzir conteúdos de como e não produzir conteúdos de porquê e não produzir conteúdos de como. Quem sacou? Quem lembra dessa daí? Quem entendeu o sentido dessa sacada, né? Me fala aí, se vocês conseguiram realmente virar a chavinha aí, né? É bastante impactante, né? A gente começar a entender que realmente toda a comunicação que a gente estava estabelecendo, talvez era uma comunicação de como, né? E a comunicação de como é um conteúdo que a gente, dentista, gosta de saber, né? Qual é o tipo de resina, qual a melhor técnica, qual é o processo, né? E o porquê é o que mais se comunica com os pacientes. Mas eu não vou dar muito spoiler da aula de ontem, não. É aquela questão do carro, né? Quando você vai comprar um carro, você não compra pelo como, você compra pelo porquê. Quando o vendedor vai te vender o carro, você compra porque você quer saber como é feito o motor, como é montado, como é feito tudo, ou o porquê? Por que aquele carro? Por que você está desejando aquele carro? Porque você quer uma viagem melhor com a sua família, você quer ter uma experiência legal, você gosta de ir para o meio do mato lá fazer trilha, você quer aquela trilha, ou você quer o asfalto, enfim, exatamente isso. Então, até acabei falando dela de novo aqui, porque ela foi a mais votada aí, sem dúvida, foi sensacional aí. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, né? Hoje a gente vai trazer a nossa aluna, a nossa mentorada, Andréia. Daqui a pouquinho ela tá aí, daqui a pouquinho a gente vai chamar ela. Não sei se ela já tá por aí. Se tiver, dá um oi aí, Andréia. Dá um joinha aí, tá? E eu queria também frisar que ontem foi bem bacana que a gente tivemos participação de dentistas e profissionais até fora do país, isso mesmo, tivemos do Paraguai e do Uruguai, a gente ficou super feliz aí, foi bem bacana, experiência bem bacana, e fiquem à vontade aí, tá, de fazer perguntas, enfim, se tiverem dúvidas. Foi muito bacana ontem o compartilhamento, todo mundo interagindo, né? A aula fluiu, foram 3 horas de aula ontem. 3 horinhas de aula. Seguinte, pessoal, dúvidas sobre o replay, tá? Todas as aulas da imersão, você consegue assistir o replay, tá? A gente só não consegue garantir até quando esse replay vai ficar no ar. Então, assim, perdeu? Assiste o mais rápido possível, porque pode acontecer se você demorar muito, quando você for assistir, tá? O replay pode não estar disponível. Essa aula de hoje vai ficar disponível no próprio Instagram, tá bom? Vai ficar lá, a gente vai postar essa aula de hoje no IGTV do Instagram. Mas não saiam daqui agora, tá? Isso não é pra vocês saírem, porque na verdade a gente gosta da interação de vocês aqui. O ao vivo é bem melhor, não tem igual, tá bom? Enriquece bastante. Ó, ontem consegui ver
de dormir, né? A gente viu, antes da gente dormir também, a gente viu que tinha uma galera assistindo já de tinha uma madrugada. galera que madrugou aí. Beleza, pessoal? Mas hoje a gente vai trazer, como eu falei, a gente vai trazer a doutora Andréia, ela já está por aí. Pessoal, a doutora Andréia, eu vou dar um spoiler bem rápido aqui, mas ela vai contar muito melhor do que eu, tá? A doutora Andréia, ela antes um pouquinho, logo no início, na verdade, da crise, né, da pandemia, e ela passou, segundo ela falou com a gente, pela pior crise financeira da vida dela no consultório, né? E ela vai contar pra gente como é que foi essa virada, como é que foi a experiência dela durante a pandemia aí, na nossa mentoria, e como ela fez essa virada de chave e passou aí a constar novos pacientes aí todo santo dia, né? Beleza? A gente soube desse resultado, dessa virada aí na nossa última mentoria, né? Ela deixou para contar pra gente super de surpresa e a gente acaba vibrando junto com os alunos, né? Cada conquista dos nossos mentorados acaba sendo nossa também. Então vamos fazer o seguinte. Foi bom, desculpa. Não, a gente trouxe ela para poder compartilhar com vocês também, né? A gente gosta de ver outras histórias de pessoas parecidas com a gente acaba se encontrando, né? Nas histórias dos outros. Show de bola, pessoal. Queria, último recadinho aqui antes de chamar ela. Ontem a gente fez um post, né, para você escrever qual foi sua melhor sacada da aula de ontem, tá? Quem assistiu a aula de ontem até o final, tá? Foram 23 sacadas, tá? 23 comportamentos que você não deve fazer. E no final dessa aula a gente fez um post e a gente anunciou um sorteio. Todos que conseguirem deixar escrito lá no comentário desse post a sua melhor sacada da aula de ontem e conseguir marcar 2 colegas no final do evento, no final da imersão, a gente vai estar enviando um casal box para sua casa. Olha, independente se é no Brasil ou não, tá bom? A gente cumpre com a nossa palavra. Mas, para isso, tem que seguir aí as regras. Ah, mas Felipe, o que é o casal box? Surpresa, tá bom? Surpresinha. É bom. Surpresinha, tá bom? Durante essa semana agora, tá? Ontem a gente falou sobre os 10 comportamentos. Hoje a gente vai ter a entrevista com a nossa mentorada. Amanhã, a aula de amanhã já foi muito requisitada. Muita gente perguntando com várias dúvidas que assim, a gente vai falar num nível de profundidade muito grande na aula de amanhã e na aula de sexta-feira, ok? São perguntas sobre posicionamento, sobre como produzir conteúdos que realmente, os conteúdos de porquê, né? Os conteúdos que realmente atraem paciente e fazem, sem dúvida, eles tomarem a decisão do agendamento, né? E também como atingir a pessoa certa na internet. Como você pode, através dos anúncios e de conteúdo e de algumas estratégias fechadas aqui do casal, né, que a gente vai abrir para vocês de anúncio na sexta-feira também. Então, algumas dúvidas, como a gente respondeu nos grupos, né? A gente vai abrir os grupos sempre após as aulas, exceto hoje. E essas dúvidas, a maioria delas, a gente já respondeu, porém, nós vamos responder com um nível de profundidade muito maior e detalhamento nas aulas de quarta, quinta e sexta. Então, okay? Gente, quem teve oportunidade de estar presente com a gente ontem já viu que é um conteúdo mesmo, a gente apresenta várias estratégias nossas que a gente utiliza com os nossos mentorados, a gente abre para poder vocês compartilharem, né, no bate-papo, ao mesmo tempo ao vivo, a gente traz esse conteúdo também que estão no momento, então é uma troca muito rica, tá? Então a gente quer que vocês continuem nessa semana com a gente, então amanhã a aula vai estar surpreendente, a gente sempre atualiza e continuem até sexta.
tá Amanhã bom? nós vamos estar trazendo a jornada de convencimento, o que você precisa mostrar, as experiências que você precisa mostrar para convencer uma pessoa a agendar a consulta. A Andrea também vai falar um pouquinho, né, sobre a experiência dela com isso. Inclusive, hoje eu coloquei até alguns stories, tá? Falando sobre isso. Quem não viu, depois de acabar aqui essa nossa live, dá uma olhadinha lá nos stories falando sobre isso. Uma paciente que depois de algumas experiências tomou a decisão dela e foi iniciar o tratamento hoje. Isso, na quinta-feira nós vamos falar como você pode preparar a sua biografia do Instagram para ser uma biografia de alto impacto, um amor à primeira vista, que a gente costuma dizer, né? Sem dúvida, a porta de entrada é a sua biografia, então o amor à primeira vista tem que rolar já logo ali. E na sexta é a minha aula preferida, sem dúvida. E a minha também, É né? a aula Porque de anúncios e segmentação, tá? A gente vai falar bastante sobre como você pode chegar a ter mais pessoas, né? Distribuir os seus conteúdos que você já vai saber fazer, né? Através aí dos anúncios pagos. Beleza, pessoal? Então, bora lá, vamos lá, que eu acho que hoje vai ser bem legal. A Andrea vai ter muito a somar com a gente aí, tá bom? convidar ela aqui. Convida ela aí. Deixa eu... Andrea. Cadê? Andrea. Vamos lá. Bom, enquanto a gente não chama a Andrea, gente, quem tava aí ontem que não conseguiu compartilhar com a gente a sacada, pode compartilhar aqui agora, fiquem à vontade. A gente falou ontem sobre objetivo também, né? A gente pensa que inicialmente o que a gente quer ter na nossa vida, né? É paciente na agenda, a agenda lotada, né? Se a gente perguntar, talvez se eu te perguntasse isso sem você ter visto a aula de ontem, né? Você iria falar que seria paciente na agenda, né? Muitos pacientes. Porém, o objetivo são o que a gente quer, é o que a gente quer a médio e longo prazo, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora também. Oi, Andréia! Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e vocês? Tudo Tudo bem. jóia! Então tá bom. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, a Andrea, ela é a nossa mentorada desde quando, Andrea? Desde maio, né? Se não me Maio, engano. foi maio eu Turma de fiz o maio. curso e aí eu Que comecei a bacana. colocar em prática em junho. Beleza. A gente vai contar um pouquinho, tá? Como eu falei, é uma conversa, a gente vai falando um pouquinho aí da sua jornada, aí, da sua experiência, né? De algumas ações que você tomou, algumas decisões, né? Principalmente, ontem a gente falou muito sobre definição do objetivo antes de cair no operacional, né, André? Antes de, vamos pegar para fazer. Qual é o objetivo maior, né? Então, a gente também gostaria que você contasse, né? Enfim, acho que vai ser um bate-papo incrível aí, né? E sinta-se à vontade de começar por onde aí você quiser, tá bom? A gente vai pegando algumas perguntas aqui que o pessoal for perguntar, mas vamos lá. Tá, joia. Então foi assim, eu sou dentista formada há 17 anos, tenho um consultório em Osasco, em São Paulo, e eu estava numa fase bem desanimada da minha carreira. O consultório bem devagar, agenda vazia, já tinha alguns anos. Já tinha assim, uns 2 anos que vinha vindo devagar, uma crise, e aí a gente vai desanimando, tal. Aí eu parei, eu tive um bebê, então deu aquela licença maternidade toda, aí você também perde o ritmo, né? E aí esse ano, no começo, em
em fevereiro, até hoje eu sabia que ia conversar com vocês, eu voltei minha agenda para fevereiro, gente, a agenda mais vazia do mundo inteiro, branca, aquela agenda branca. Aí veio a pandemia. E aí eu falei, pronto, é o que bastava para eu fechar. Eu vou fechar, porque comecei a me ver com uma empresa aberta, mas assim, sem condições de manter a empresa aberta, sem saber quando a gente ia voltar a trabalhar. Eu não tinha um fundo de caixa, não tinha reserva, pelo contrário, eu tinha dívida. E aí eu falei, eu vou desistir. Só que com muita dor no coração, porque é a nossa paixão, né? Para mim, pelo menos, ser dentista é a minha grande paixão. E a minha carreira, eu nunca trabalhei, eu nunca atendi convênios. Cheguei até a pensar em fazer isso na época que eu estava mais desesperada. Eu falei, eu sei que é horrível, mas é o jeito. E aí, no Instagram, de repente, como quem não quer nada, me aparece esse casalzinho aí, né? De repente apareceu um dia, apareceu outro dia. Agora eu sei que era tudo planejado, né? De vocês dois. E Agora você aí, entendeu o processo. agora eu entendi que nada era assim, sem motivo. E aí, me apareceu o casal, eu falei, ué, será que, né? Não sei, meio estranho, não sei se daí vai dar certo. Aí veio essa semana que vocês estão fazendo agora, e eu falei, vamos assistir essas lives aí para ver no que vai dar. E até na época teve uma dentista, a doutora Michele, que foi quem deu a entrevista, lá o depoimento dela, e eu falei, gente, será? E fui no perfil dela, ela tinha vários vídeos. Eu falei, eu nunca vou conseguir gravar esses vídeos. Eu posso até seguir o que esse casal tá falando, mas gravar vídeo, imagina que eu vou me expor desse jeito, vai ser ridículo. Vão rir da minha cara. E se as pessoas rirem da minha cara? Pensava eu, né? E aí, como eu tava na pior, eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse curso. E aí eu me joguei de corpo e alma no curso. Eu passei horas e horas assistindo esses dois falando. E quando eu cheguei na parte que eu entendi como fazia para arrumar o meu perfil, então eu comecei a arrumar meu perfil do jeitinho que eles falavam e, e aí comecei a ver o resultado chegar. Então, quando a gente vê o resultado, a gente se anima e vai querendo cada vez fazer mais, né? E vira um vício e você não consegue mais pensar igual você pensava antes. É incrível o método. Que legal. Muda a mentalidade mesmo, né? De dentro para fora. A gente muda para depois a gente acabar impactando de forma diferente as pessoas, né? Exatamente, a gente muda. A gente muda, então a gente enxerga diferente as coisas, né? Então, eu estava até vendo hoje, até busquei nos meus stories lá, as minhas mensagens, uma paciente que eu não conhecia me escreveu assim, ela escreveu bem assim, vi alguns vídeos seus e sem te conhecer você conseguiu ganhar minha confiança, sabia? Ela escreveu. E aí ela viu umas fotos de antes e depois que eu postei e ela falou assim, você me passou muita confiança, eu tenho isso por escrito. E para mim, gente, ela nem precisa fechar o tratamento comigo, era o que eu precisava para cada vez mais eu me motivar e gravar aqueles videozinhos que pra gente que é dentista é a coisa mais boba do mundo, né? Você tem vergonha de outros dentistas assistirem aquilo e falarem, nossa, olha lá o que ela tá falando aqui, né? Mas os pacientes amam, porque é como se eu estivesse conversando com eles na cadeira, a gente fala muito, né? Ou na sala de espera. Então, às vezes, eles chegam no consultório e falam, eu vi aquele vídeo que você fez, nossa, foi tão bom. E aí, às vezes, as perguntas que eles me fazem, eu fico pensando, posso falar sobre isso? E é bem interessante. Comecei a ter bastante resultado já logo em junho. E eu demorei para falar para o casal, porque eu não acreditava. Eu falava, deve ser esse mês. O próximo mês vai dar um problema. E aí daqui a pouco foi passando junho e julho e agosto e assim, hoje em dia a gente está em dezembro, eu tô com a minha agenda cheia para 15 dias. Se a pessoa me liga hoje, gente, não é mentira. Eu nem falo muito isso porque não dá para acreditar. Se a pessoa me liga hoje, eu só vou ter horário daqui a 15 dias. Até eu ia fazer um anúncio, eu mandei o vídeo para vocês, vocês gostaram e tudo.
Eu falei, hoje eu parei para ela e falei, não vou fazer, porque eu não vou ter tempo para atender essas pessoas até antes do final do ano. Vou deixar para fazer o ano que vem esse anúncio, porque também não adianta eu fazer e não conseguir, né? Mas enfim, quando eu ouvi a doutora Michele, eu confesso que eu falei, será? Mas eu me joguei porque eu estava numa pior mesmo. E eu precisava testar isso antes de desistir. E foi o que me motivou muito. Eu sou outra dentista depois desse curso, dessa mentoria, que o casal pega na nossa mão e fala, vamos, você vai conseguir. E quando você vai vendo, né, você vai conseguindo. Eu não entendia nada, eu não entendia, não sabia fazer vídeo, não sabia fazer nada. Eu fui me inspirando neles e falando do jeito simples, e isso causa o engajamento, né? Que eles explicam tanto. Hoje eu fui olhar algumas datas lá, né, para a gente conversar lá no nosso chat mesmo lá do WhatsApp, né, na conversa do WhatsApp. Aí eu encontrei duas coisas. O seu primeiro vídeo, Que você vergonha. perguntando, ó, olha, eu fiz aí, né, e dá uma olhada, mas parece que eu nem olhei muito, não me lembro Postei e saí exatamente, mas correndo. Gravei e saí correndo. tava um vídeo show de bola, assim, tranquilão, bem bacana. Você já tinha usado, você usou ele logo em seguida, né? E uma coisa também que eu achei foi que você falou: olha, passei o dia todo assistindo algumas aulas. Eu acho que eu vou sonhar com vocês hoje. Teve um sábado que eu deixei os meninos na minha mãe e falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso Foi. entender, porque se você não se dedicar, realmente não é fácil pra gente que não entende. A gente é dentista, assim, eu não entendia nada, até hoje eu entendo pouco. Então, se a gente não se dedicar, a gente nunca ouviu falar em headline, nesses aplicativos que editam vídeo, isso. Olha, eu cheguei a um ponto de eu jogar no YouTube assim, porque aí eu comecei a ver os dentistas mentorados, né? A gente começa a seguir alguns, e eu falava, como ela consegue postar um vídeo com outro videozinho aqui, uma imagenzinha, um escrito, jogava no YouTube, tem tudo no YouTube. Ah, é um outro aplicativo. O dia que eu consegui postar um vídeo eu falando de implante com um implantezinho aqui, um desenho e tal, eu falei, gente, tô demais, não tô acreditando. E a gente fica feliz a cada etapa que a gente vence, né? Exatamente. E assim, você falou uma coisa bem verdade, né? Por mais assim, a gente pega na mão realmente, né? Como você falou, mas tem que ter um esforço do outro lado, né? E foi isso, a Andréia, ela executou mesmo, executou o passo a passo, né? Tirou dúvidas A gente fica disponível e para que vocês venham realmente, né, falar com a gente, para poder caminhar junto. Faz toda a diferença. Muito disponíveis, muito. A gente manda mensagem, isso daqui eu não tô falando que é na frente de vocês, não. Vocês respondem e vocês ensinam, pode ser uma dúvida boba, vocês pegam na mão e falam, você vai conseguir, fica tranquila, tal, e qualquer coisa eu tô aqui, pode me chamar. Mesmo o método do curso é bem. Os vídeos são bem explicativos, né? É fácil de entender quando a gente assiste, mesmo quem não entende, quem não entendia, quem não tem experiência com o mundo digital, o Felipe explica de um jeito bem tranquilo, né? Explica de um jeito fácil de entender. Tem os exemplos, tem a aula de anúncios, por exemplo. Eu nunca mais tive tempo, graças a Deus, e aí eu falei, preciso assistir essa aula antes de fazer a mentoria com eles. E aí tem os exemplos dos vídeos da Renata, os anúncios da Renata. É bem interessante. Na verdade, não tem dúvida boba, né, André? Cada um se encontra numa etapa, né? Uns entram com um pouquinho mais de conhecimento em alguma área ou outra, né? Mas sem dúvida o que faz muita diferença é o empenho, né? Nada vem fácil, não existe essa ilusão de que a gente vai comprar um treinamento, vai entrar numa mentoria, vai aprender uma sequência de botõezinhos para apertar e automaticamente a agenda vai lotar, né? Não é assim que acontece. Mas com Não, não. empenho. com Não, foi o que eu certeza. disse. Tem dentista que eu já. Outro dia eu fui fazer um curso e a dentista que eu não conhecia, né? Conheci ela no curso, ela falou: ai,
Esses dentistas aí que ficam postando todo dia, eu duvido que eles têm tempo. Eles devem ter tempo livre para ficar postando esse monte de vídeo aí, né? Aí eu falei para ela assim, é bem o contrário. Aí você muda o seu pensamento. Você começa a pensar, não é no meu tempo livre. Isso daqui é o meu trabalho depende disso. Então, quantas vezes esses videozinhos todos que eu postei, de sexta-feira eu postava, algum tempo já que eu não posto, que não ficou muito corrido. Mas assim, eu gravava na hora do almoço e assim, eu gravava 20 para poder sair porque eu me atrapalhava, você tem que falar em 1 minuto, né? Eu gosto de falar em 1 minuto. E aí eu chegava à noite em casa, aí depois que todo mundo dormia, 11 da noite eu sentava, então tá, agora vamos lá fazer uma headline, vamos colocar. E aí eu soltava esse vídeo 11 da noite, aí parece que é fácil, né? Mas aí exige um esforço. E aí quando você começa a ver o resultado vindo, a sua agenda cheia, que é uma coisa que eu nunca achava que isso ia ser possível mais. Eu falava assim, e os convênios estão aí, acabaram com a odontologia. A crise tá aí, pandemia, nunca mais. E aí, quando eu tô assim, ainda tô maravilhada, vendo minha agenda cheia de pacientes particulares, eu não atendo convênio de novo, falando, então assim, não dá para acreditar, né? É o nosso empenho, graças a Deus, mas eu agradeço muito a Deus que encontrei esse casal, que foi quem me mostrou, olha, às vezes, e é isso, as pessoas não sabem nem que você tá ali, né? As pessoas têm que, às vezes, foi o que aconteceu. Eu tava vendo, eu não sabia nem que eu precisava do casal. É esse o lance, né? Às vezes a pessoa não sabe que ela precisa de você, do seu tratamento, e interessante o método do engajamento para a gente ir colocando isso em prática, né? Exatamente, você acaba aparecendo, né, para a pessoa certa ali, no momento certo, e fazendo ela descobrir que realmente ela precisa de você e é de você, né? Não é de um dentista, é de você. Exatamente. Exatamente, exatamente. E você falou a questão do momento aí, né, que a gente passou, né, esse ano da pandemia aí. Como que foi, né, a sua experiência aí? Como é que foi quando não, aquele momento que parou de atender e depois quando voltou, o retorno, a retomada, como é que foi esse momento? A minha retomada foi já com vocês, né? Porque Uhum. eu parei 40 dias entre 19 de março e eu voltei dia 6 de junho, desculpa, 6 de maio. E aí eu voltei com um desafio que vocês tinham feito na jornada, assim, não tive coragem na época. Gravem um vídeo contando a sua história. Eu pensava, mico geral, né? Eu contando a minha história. Quem quer saber a minha história? Eu pensava. Aí eu falei, não, vou voltar, vambora. E aí eu gravei um vídeo, eu postei aquela foto da luva dizendo assim, vai passar. Isso Uhum. bombou. Tipo, eu nunca aparecia, nossa, você apareceu. E aí eu comecei a gravar uns vídeos. Foi onde minha agenda foi enchendo. Eu ainda falei para minha secretária: eu vou começar a trabalhar 3 vezes por semana. É um negócio de Covid, vamos começar devagarzinho. Devagarzinho, aquela agenda foi enchendo. Eu, pode marcar, pode marcar. Graças a Olha, Deus. Assim, teve um dia que eu fiz um grupo tem um grupo do Facebook do bairro onde eu tenho um consultório. E o Facebook nunca me deu nada, nada. Assim, poucas curtidas, quase nenhuma interação. E aí, um morador do bairro pediu indicação de um dentista. E quando isso acontece, vira uma confusão. Todo mundo quer indicar o seu próprio dentista e tal. E nesse dia, já tinha acontecido em outros anos, algumas pessoas me indicavam, mas eu não era mais indicada. E dessa vez, muitos pacientes me indicaram. E aí uma mulher escreveu assim: Nossa, pelo jeito essa doutora Andréia ganhou, hein? Ela deve ser boa mesmo. Quando eu tiver condição, eu vou lá. A mulher escreveu. Por causa dessa postagem, nem foi uma postagem, foi uma pergunta do Facebook. Em uma sexta-feira eu fiz 5 orçamentos vindos dessa pessoa. Então, assim, dessa postagem boba e aí do Face, que a gente não dá nada pelo Face. Então, assim, é importante seguir o método do jeito que eles ensinam, porque voltei da pandemia e rapidamente, e eu não acreditava, assim, pacientes querendo fazer tratamentos de valores maior, pacientes querendo fazer clareamento, que a gente está usando máscara, eu pensava, clareamento, nunca ninguém vai querer fazer.
Muito. Eu comecei a ter muita procura por clareamento, porque eu comecei a falar bastante disso. E assim, os meus pacientes que já eram meus falando, nossa, assim, eles te veem como uma pessoa diferente, eu não sei explicar. Parece que você tem mais autoridade, sabe? É uma situação diferente, né? É que provavelmente você deve ter percebido isso, né? É, quando você. Isso, experiência aqui da Renata também e de alguns outros mentorados, quando chega o paciente de rede social, ele já chega sorrindo. Já, é verdade. Tá vendo um famoso na rua, bem pertinho de você, a pessoa fica, não sabe esconder o sorriso. É Já tão, pergunta tão dos seus filhos, né? Tem uma intimidade com você. Ou então fala, é, nossa, seu filho é bagunceiro mesmo, né? Que não sei o quê. Porque às vezes eu posso pensar, então cria uma identificação, né? É engraçado. E é o que vocês falam, isso gera confiança. É, a pessoa, você já não é mais um estranho, você já é alguém meio que conhecido para aquela pessoa. Então, é mais fácil dele fechar com você, né? Porque ele já viu uns vídeos. Ou então a pessoa já chega e fala, então eu vi um vídeo seu sobre tal coisa. E aí você fala, nossa, alguém vê aqueles vídeos meus? É o É que engraçado. a gente chama da divisão. Quem está ao vivo aí vai ver durante essa semana, a gente vai explicar melhor sobre isso, da divisão da carga de convencimento. Né? Uma coisa é você receber uma indicação, ok, aquela pessoa já tem, o marketing já foi feito pelo indicador, né? Agora, você receber um desconhecido, quantos minutos dentro do consultório você tem para passar um pouquinho do seu valor para ele? Muito Verdade. pouco. Por mais que sua consulta seja de 1 hora mesmo, assim, como é que eu vou confiar, ter uma parcela grande de confiança na Andrea dentro de 30 minutos, né? Agora, com as redes sociais, acaba acontecendo o quê? A divisão da carga de convencimento. Ele já chega ali com uma visão, já chega ali com a sua valorização na cabeça, na maioria das vezes, já sabe quem é a Andrea, já sabe o que quer, já quer fechar o tratamento com você, e aí na hora da venda acaba ficando o quê? Muito mais fácil, né? É, não tem o vai para casa, vou para casa pensar, né? Raras exceções, eu vou para casa pensar, ou ah, não, peraí, É vamos muito fazer mais isso. fácil quando o paciente já tem a oportunidade de avaliar antes, né? Porque nós trabalhamos com saúde, mas os pacientes vão atrás de serviços também, né? E isso está associado a investimento financeiro. Então, quando a gente vai apostar em alguma coisa que a gente vai ter que investir dinheiro, não só a gente, mas os pacientes também, né? A gente vai avaliar algumas questões. E quando as pessoas têm a oportunidade já de avaliar, por exemplo, o ambiente, de conhecer e julgar se aquele ambiente é acolhedor ou não, né? De ouvir a profissional falando, enfim, várias experiências que já vão sendo consideradas, né, na cabeça do paciente, a decisão de compra, né, o fechamento fica muito mais fácil. Então, o convencimento já vai sendo feito ali diariamente, conforme a nossa frequência, né, nossa aparição nas redes sociais também. Se deixar para começar tudo, o paciente vai chegar, nunca viu você, nunca viu o paciente, o consultório, nada. Tudo ali no dia, né? Pode ser que ele tenha que ir para casa pensar, né? E avaliar mais um pouquinho. Com certeza, com Que é o que certeza. a gente chama aí da jornada do agendamento, né? Dando um pouquinho de spoiler da aula de manhã, né? A venda, ela já começa no Instagram. A venda já começa no Instagram. Provavelmente você deve ter percebido isso. A diferença entre os pacientes que chegam do Instagram e os outros pacientes, né? Qual que tem uma facilidade maior de fechar na hora, fechar no dia, ou fechar um tratamento maior, mais caro? Então você já começa esse processo. Bem legal, que legal, André. A gente ficou assim. Agora eu entendi o porquê que ela só foi falar um tempão depois, né? Eu não acreditava, eu falava, não, é o primeiro mês. Ah, não, é o segundo mês eu falava, será? Aí quando eu vi que era uma constante, né? E aí a gente se anima, é engraçado. Aí você fala, agora que eu tenho que fazer um anúncio, agora que eu preciso de mais. Aí você fala, peraí, você está com a agenda lotada, você não tem nem tempo, mas
É engraçado, é um método que não tem volta. A gente não quer mais trabalhar como antes, né? A Não. gente, a gente descobre esse método aí, a gente quer seguir agora. E como você sente, assim, hoje você já se sente assim mais confiante de, por exemplo, olha, eu vou produzir mais aqui. Quando eu falo produzir, é produzir, aparecer mais nas redes sociais durante esse período e também trabalhar mais para, num período X, eu possa talvez tirar umas férias, tirar uma semana, 2 semanas. Como hoje você se sente em relação com tendo a ferramenta e sabendo manipular isso, né? Você já sente segura de, ó, eu consigo fazer isso, ou não, eu preciso de mais um pouco. Não, foi como eu disse, eu estou testando, já vai fazer 6 meses, né? E eu me sinto super segura para sair agora, por exemplo, eu já estou planejando aqui que em janeiro geralmente eu paro por um tempo, mas sempre antes era no perrengue, né? Eu parava e ficava, ai meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, porque um monte de coisa. Agora a gente sai tranquilo, você sabe que você tem agora um fundo de caixa, você tem toda uma estrutura, e mas já estou pensando no anúncio que eu quero fazer em janeiro, Isso porque aí. eu E sei que quando isso vai me voltar, a gente ajudar, já tá voltada de novo. né? Então a gente já vai com planejamento, já com umas ideias para janeiro. Você já... Gente, eu não sei explicar, outra empolgação. É uma coisa que eu já não tinha mais. Eu já estava mesmo a ponto de desistir, de falar, isso daqui é triste, porque eu amo essa carreira, minha profissão, mas se não é para dar dinheiro, esses convênios e tal. Mas assim, eu vi que não. Que existe um mundo aí, que a gente tem que aparecer e não tem que ter vergonha, não tem que ficar. Por exemplo, só dando exemplo rápido, eu fiz uns stories, esses dias eu fiz um clareamento e aí eu pedi para a paciente se eu podia filmar eu colocando a barreira gengival. Eu vi em algum Instagram de alguém, eu misturando lá a seringa e aplicando. Ela deixou, só mostrei a boca, e tal. Postei um story. Nesse dia, já 3 pacientes me vieram. Nossa, eu quero fazer um clareamento. Paciente meu e paciente que eu nem conheço. Quero agendar, me perguntando o preço, mas aí vocês ensinam como faz, né? Como a gente responde e tal. E aí, então, assim, às vezes uma coisa boba que é um story, sabe? Então, é um método que funciona. E eu só tenho a agradecer vocês por isso, porque agora eu posso sair de férias tranquila, que eu sei que quando voltar, as coisas vão retomar, né? Porque é um trabalho, já é uma estrutura que vem vindo, né? Uhum. Você já tem uma base ali, né, construída e agora é o quê? É manter, né, manter essa base e aquilo que a gente sempre fala, né, o consultório, ele fecha às 18 horas, mas quando você tem uma estrutura já no digital, não fecha. Você vai sair de férias, o seu digital vai estar rodando. E a cabeça está sempre trabalhando, né? Qualquer coisa que a gente ouve, uma conversa aleatória, nada a ver, a gente fala, nossa, isso pode virar conteúdo. E a gente vai, anota em algum lugar, já grava e a coisa começa a girar. Então, assim, o trabalho e a vida pessoal, elas ficam mais do que nunca uma coisa só, né? E é gostoso a gente conseguir ter essa junção, né? Fica mais fácil, mais leve. Com certeza, porque se misturam mesmo, né? Não tem como desligar e sair do consultório. Dentista não é assim, né, gente? A gente chega para casa, você vai pensando, você tem lá a sua empresa, você está trabalhando, né? E aí, realmente, Exatamente. é uma mudança de pensamento mesmo. Outro dia, uma coisa assim, tava na farmácia escolhendo umas coisas e vi a Curaprox estava em promoção. Aí eu fiz um story falando. Teve muita resposta de gente que eu nem conhecia. Ah, eu também adoro essa escova. Aí uma menina falou: Nossa, você podia ensinar como escova, né? Eu ia gravar um vídeo falando de implante. Eu falei: Vou gravar um vídeo falando de escovar os dentes, que é uma coisa simples. Então é essa virada de chave, você prestar atenção no que as pessoas querem que você fale, nas dúvidas, né?
Isso que é bem bacana. E aí, quando muda o profissional, muda o pessoal também. Você fica, você volta a ter aquela esperança. É uma profissão que dá retorno, é uma profissão digna, não é uma profissão que tá acabada, que está fadada aos convênios, destruíram nossa profissão. Não é, porque eu vi que vocês escreveram isso hoje, eu acho. Às vezes um paciente de convênio que te pergunta e pergunta, você não tem de convênio? Eu recebo essa pergunta sempre. Mas aquele paciente, se você souber levar do jeito certo, ele vai vir, ele vai pagar um tratamento com você, porque ele sabe, no fundo, que o convênio não é um tratamento bom. Todos eles sabem, né? Então é interessante. Exatamente, é o paciente esclarecido, né? Que existem vários que eles sabem que aquilo ali ele tem, mas não é. Então, assim, quando ele encontra a pessoa certa, né? Quando a pessoa certa aparece na frente dele no momento certo, É. né? Tem essa tomada de decisão, né? Então, assim, André, caramba, a gente ficou muito, muito feliz em saber ainda mais de mais detalhes. Mais Ficou novidade. bem bacana. A gente teve uma mentoria com ela, só para o pessoal entender, e ela passou esse feedback. A gente ficou bem feliz, porque ela ficou testando 6 meses para depois. Não cantar a vitória antes da hora. É tipo me belisca pra eu não ver se é um sonho, né? Tipo Isso, é isso. um sonho. Eu estou vivendo um sonho, eu posso dizer isso. Com certeza. E E eu sou muito grata a vocês, porque vocês são maravilhosos. A Renata, com a experiência dela de dentista, e os videozinhos da Renata são uma meta, né? Porque é uma atriz, é TikTok, é não sei o que, eu estou muito longe disso. E o Ai, Felipe, o gente. método que ele explica com calma e vai explicando coisas que parecem tão longe da nossa realidade, né? Foi uma bênção na minha vida ter encontrado vocês dois. Aí eu não largo mais. A gente tem que colar nesse casal e seguir eles, viu? Porque é sucesso. assim, eu sei que para você estar aqui hoje, você remanejou aí algumas operações aí em casa, na clínica, né? E, poxa, muito obrigado. A gente ficou Especial bem demais. feliz mesmo. Eu fiz questão, tinha que agradecer vocês, porque vocês são realmente foram um marco na minha vida. Eu sei que foi Deus que mandou vocês. Fica até estranho, ninguém me conhece, dá a impressão que a Ai, gente combinou, né? graças a Deus. A gente combinou para falar isso. Mas é verdade, quem quiser testar, segue o método, mas tem que seguir, fechar os olhos e se jogar, porque não adianta ficar cheio de ressalva, tem que seguir e fazer o que seu coração. Você vai começar a ver o resultado e você vai se sentindo cada vez melhor. Essa é a verdade. Eu agradeço a vocês. Ô, André, conta um pouco também, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Muita gente, Terça-feira eu sempre choro. Toda é, semana. Ah, muita Manteiga. gente coloca como objeção o tempo. Gente, a Andréia, ela tem bebê, né? Tá com 1 ano, né, Andréia? e 8 meses, ele não 1 ano e 8 meses. para. Ele é um furacão. Ele tá com a minha mãe, senão eu não consegui falar. Eu tenho um menino de 7 anos e um bebê de 8 meses. 1 ano e 8 meses. E assim, é insano. O tempo que eu tenho é quando ele dorme, ou quando falta algum paciente no consultório, que também é raro. Mas é Graças a aquilo, o Deus. tempo a gente arruma. Quando a gente começa a ver que dá resultado, não é no tempo que me sobra, né? O tempo que me sobra não existe. Você tem que virar a tua chave mesmo. Arruma um tempo, porque é muito. Isso é o principal do meu trabalho lá. Sem isso daqui, eu não ia ter lá. Isso é assim. Hoje mesmo, eu comentando com o paciente na cadeira, eu pensando que eu ia falar hoje à noite, eu falei, vou participar de uma live e tal. Ele falou assim: olha, eu posso dizer que eu tô aqui porque a minha esposa viu um vídeo seu e ela confiou em você por causa do seu vídeo. Pode ir, que você fala bem. Ele falou assim pra mim. Aí eu falei pra ele, gente, não, é impressionante, assim, o poder que tem essa comunicação em vídeo, né? Hoje em dia é um absurdo mesmo. Às vezes eu coloco fotinho de dente, não tem engajamento, mas quando você coloca alguma coisa você falando, ou um antes e depois, é impressionante, assim, como causa uma ligação com as pessoas, né?
E essa questão de julgamento, né, ela começa pela gente mesmo. A gente se julga muito. A gente no início acho que a gente vai estar sendo ridículo, ou que dentista não tem que fazer isso, né? Eu nunca pensei que fosse ter que fazer isso, como se fosse um martírio, né? E na verdade não é o que você falou. A sua agenda cheia, ela é realmente reflexo do que você vem se empenhando por fazer aqui nas redes sociais, realmente muito bem, né? E uma coisa depende da outra. Então, assim, até a gente postou um assunto sobre isso hoje no feed, que quem está criticando, sem te apoiar, sem entender, então a gente tem que ah, dar um sorrisinho e continua, porque não tá sabendo, né, nos bastidores. Exatamente. Não pedir opinião para a pessoa errada e foca nos boletos, né? Exatamente, com certeza, essa é a meta, é pensar nisso mesmo. E, André, eu acho que para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você, se possível, né, deixasse aí o que que você poderia deixar de mensagem nesse novo mundo, ou para quem já tentou, às vezes de orelhada não conseguiu e está pensando em desistir, enfim. O que que você gostaria aí de deixar para a gente? A mensagem é essa, é número um, não desistam, não desistam. Desistir não é uma opção. Eu passei uns períodos muito difíceis, como eu disse, no começo desse ano e na época da pandemia, eu senti muito medo. Eu falei, é loucura, sabe? Continuar com o consultório já estava bem fraco e a gente vai colocando a culpa na crise, a culpa não sei aonde e tal. E aí você para e fala, não, peraí. Às vezes é aquilo, você está no fundo do poço, aí onde você tem que bater o pé lá e subir de novo, porque não desistam. É uma profissão muito linda e é uma profissão que dá um retorno. E assim, eu estava pensando hoje, de nada adianta a gente ter um monte de curso, pós-graduação, especialização. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Eu tenho muitas nesse tanto tempo que eu estudei, já que eu estou formada, mas é, alguém perguntou ali se eu, na clínica sou eu e tenho as especialistas, elas atendem os meus pacientes, entende? Mas assim, de nada adianta isso se você não é visto, se você não sabe entregar, se você não sabe, essas pessoas não sabem que você existe. Então, isso a gente não aprende na faculdade, aliás, quando eu me formei não existia nem redes sociais, né? Mas era panfleto, era panfleto. Então, que maravilha que a gente tem essa ferramenta, que é muitas vezes de graça, mas que às vezes por um valor baixo, a gente consegue aparecer. E aí os pacientes vêm, nossa, quantos anos você está aqui? Aí eu falo 16, 17. Meu Deus, eu não sabia, eu moro aqui do lado, eu não sabia. Então, assim, é bizarro, é muito importante isso, a gente saber entregar. E não é que você está querendo convencer a pessoa de uma coisa querendo, como que eu posso dizer, vender uma coisa que não existe. É só o seu trabalho. É o seu trabalho que você está trabalhando, fazendo tudo muito corretamente, você está mostrando. Às vezes não é o melhor resultado do professor X, é muito mais linda a restauração do que a sua. Só que é aquilo, é a sua realidade. E você causando uma transformação na vida de um paciente, ele vai ser eternamente grato a você. Então é isso, é o que vocês estavam falando hoje, né? É o porquê, não é o como. Você não precisa ficar mostrando todo o processo, tudo aquilo. Não, é o antes e depois, é o paciente ter a sua vida transformada. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, não desistam, não desistam. Pelo menos tentem, sem ressalva, sem ficar com vergonha, sem ficar. Gente, se eu conseguir, eu sou super tímida. E aí, quando eu vi os vídeos dos alunos, eu falava, nunca, nunca vou conseguir fazer. Gente, é assim, é começando, é como se você estivesse falando com um amigo, uma vez vocês me falaram, fale como se você estivesse falando com 3 pacientes ali na sua sala de espera. E eu adoro falar, então a gente. É como se eu estivesse ali com eles. Eu faço até minha secretária sair de perto quando eu tô gravando, porque eu tenho vergonha até dela quando eu tô gravando. Aí eu termino e eu mando para ela. Vê aí se ficou bom. Então é assim, dá certo, o resultado vem e não
às custas de muito trabalho e suor por trás, né? Os bastidores. Mas, gente, quando vem o resultado é tão empolgante você ver aquela agenda lotada que você imaginava que aquilo nem existia mais, sabe? E ver que em plena pandemia, em plena crise mundial, você tem um crescimento e você conseguiu não só reaver o dinheiro do curso, como isso aumentar e conseguir fazer um fundo de caixa, agora a sua empresa está andando. É muito gratificante. Como eu disse, agradeço muito a vocês. Nossa, que legal. Obrigada, a A gente gente que fica. agradece por ter tido essa oportunidade, né, de entrar um pouquinho na sua vida e mudar, né, de certa forma. E parabéns pela conquista, com certeza. Você teve, nossa, Todo mérito. todo o mérito aí nessa grande conquista, André. E mais uma Obrigada. vez, obrigado aí por remanejar tudo e conseguir estar aqui nesses minutinhos com a E gente olha, a aqui. gente pode dormir hoje feliz, tá? E orgulhosa, porque com certeza você, depois dessa, já inspirou muita gente aqui, já serviu de inspiração para muitos dentistas que com certeza já se identificaram em alguma etapa da história deles com a sua também, e que conseguiram ter uma pontinha de esperança, né? Talvez que a odontologia vai dar certo e que existe sim um caminho, né? Então, Existe. parabéns e obrigado de novo. Imagina, obrigada a vocês, gente. Muito sucesso para vocês, viu? E para Obrigada. todos os colegas que estão assistindo, para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso aí. Tá bom, então, André, a gente vai só finalizar aqui. Mas fica à vontade aí em Vou continuar continuar aí acompanhando comigo aqui. aqui. Tá Tá bom, bom. obrigado. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Oi, E pessoal. aí, pessoal, Nossa, foi gostaram do Andréia? sensacional, né? Toda a entrevista, né, engajada aí, a gente normalmente se surpreende aí. A Renata chora, mas acho que sem dúvida é fruto de muito trabalho lá da Andrea, né? Se empenhou nas mentorias, se empenhou nas aulas, se empenhou na rede social, né? Acho que foi um conjunto de tudo aí que, sem dúvida, faz total diferença, total mesmo, né? Como ela falou, né? Ela não acreditou os primeiros meses, Demorou a cair a chave. Caiu sim. mas ela estava testando e ela está certa, né? Foi sensacional, a gente gostou muito, né, desse feedback, dessa, desse compartilhamento dela aí, muito legal. Ah, tem um monte de gente falando que se emocionou também. Não sou só eu que sou manteiga, É, tá? Quase pessoal, chorei aqui também. A Gabriela também, nossa mentorada, Gabizinha. Que bom. nossa, tem uma galera aí mentorada nossa aí. Já vi aqui alguns passando. Quem for mentorado aí, tiver por aí, pode dar um joinha aí, tá? E é o seguinte, pessoal, tá faltando aqui 5 minutinhos para o Instagram cortar a gente aí, tá? Amanhã a gente vai exatamente tudo que a Andrea falou aqui do processo de convencimento, ela deu alguns exemplos, né? A aula de amanhã e a aula de sexta, vocês vão passar a entender sim, todo esse processo, do início ao fim. Por que que existem dentistas como a Andrea, que, né, estão aí jogando um jogo aí de alto nível, tendo resultados, e existem dentistas que talvez estão tentando alguma coisa nas redes sociais e não estão conseguindo, justamente porque é aquela questão, né? Você saber o que fazer, você fazer exatamente a coisa certa para aparecer no paciente certo e no momento certo. Nessas próximas aulas, elas serão assim importantíssimas para o seu entendimento desse processo. Então, assim, são aulas sequenciais, como eu falei. Algumas você não pode deixar de assistir, o replay ele vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Então, corre É lá. importante que vocês vejam junto com a gente, tá? Porque toda aula a gente ouve vocês, a gente vê, boa parte, não dá para ver todo mundo, mas boa parte do que vocês escrevem, falam, a gente interage e responde também junto.
Então, sempre muito rico que vocês estejam presentes juntos com a gente. E o deixar para depois não é legal. Bora lá assistir ao vivo, amanhã às 8 em ponto. A gente vai estar falando com vocês, vamos estar entrando ao vivo lá no YouTube, amanhã no A gente YouTube. envia sempre os lembretes por e-mail, pelo WhatsApp também, tá bom? Para vocês entrarem juntinho com a gente e conseguirem ter o melhor proveito de tudo. Beleza, pessoal? Então, vamos com tudo, que amanhã às 8 a gente tem a aula da jornada do agendamento. Ó, De é seguidor essencial, hein? a paciente, sem questionar preço. Isso mesmo, sem pedir desconto, sem questionar preço. Bora lá, pessoal. Ok? Foi legal. Obrigado aí pela presença de todos. E vamos com tudo. Grande beijo e até Bora! amanhã.